Salve, torcedor vascaíno ligado aqui nesse Acorda. É um prazer estar com você, começando a semana falando de Vasco. Falar de Vasco para mim, no começo da semana, no meio da semana, no final da semana, é sempre um prazer. Infelizmente, nem sempre dá pra gente falar bem do Vasco. E hoje aqui eu confesso a você, torcedor, que eu tenho inúmeros motivos para falar mal do time do Vasco. Aquilo que a gente viu ontem contra o Nova Iguaçu no Maracanã foi um show de horrores. É impossível uma equipe com o poder do investimento que o Vasco tem hoje, contra uma equipe de menor investimento, sofrer tanto. Esse 1-1 que definiu aí a primeira semifinal do Campeonato Carioca foi um resultado completamente mentiroso. Um vencedor no jogo de ontem, claro que seria o Nova Iguaçu. E olha que poderia ser um jogo aí pela quantidade de chances criadas. O Vasco também criou suas oportunidades. Mas se a maioria das oportunidades fossem convertidas em gol, eu não tenho dúvida nenhuma que seria um jogo aí para um 6-3, mais ou menos, um 7-4. E se eu falo isso, algo está muito errado. Porque uma equipe igual o Vasco não pode sofrer quase 30 finalizações, sendo que algumas delas cara a cara com o goleiro Léo Jardim. O Léo Jardim ontem foi o verdadeiro santo dessa defesa do Vasco. Aliás, haja santo para defender um sistema defensivo tão frágil e tão exposto como o Vasco vem se comportando. Eu até vou pegar a minha prancheta já na segunda-feira para trazer para você aqui um esboço do que foi esse time do Vasco ontem. E assim, o técnico Ramon Dias surpreendeu muita gente, colocando o Cleiton já de titular. E se a gente parar para pensar que o Cleiton chegou aí na última quarta-feira à noite, se apresentou na quinta. Quinta-feira, o Vasco jogou e foi uma partida altamente desgastante contra a equipe do Água Santa, que o segundo tempo, por exemplo, foi até os 60 minutos, depois mais cobranças de pênaltis. E não é só um desgaste emocional, é um desgaste físico, inclusive ressaltado pelo Ramon Dias na coletiva pós-jogo de ontem. Só que eu queria entender em que momento o Cleiton treinou com essa equipe do Vasco. Porque se o jogo acabou praticamente na sexta-feira não foi feito absolutamente nada, só um regenerativo. Sábado, véspera de jogo, também acredito que não foi feito nenhum grande trabalho com bola. Então foi muito mais no improviso e na prancheta do que propriamente algo dentro de campo. Agora, isso não quer dizer que o Cleiton ontem atrapalhou a equipe do Vasco ou fez uma estreia ruim. Longe disso. Fiquei muito satisfeito com a estreia do Cleiton e acredito que é um jogador que pode agregar e agregar muito. Muita força física, um bom arremate, ambidestro, chegada na área, sabe fazer o jogo de associação, tem uma certa velocidade, me impressionou muito positivamente. Agora, o conjunto do Vasco ontem, dentro de campo, é algo que o Ramon Dias precisa consertar e para ontem. Eu vou falar um negócio para você, torcedor. Times de menor expressão, quando estão enfrentando o Vasco, estão tendo uma liberdade e uma força ofensiva que está me assustando. Na última quinta-feira, o Luan Dias deitou e rolou e o Vasco levou 3 gols do Água Santa em São Januário. Ontem, o Bill, o Carlinhos e outros jogadores do Nova Iguaçu deitaram e rolaram, fizeram 1 gol, colocaram aí 3 bolas na trave, poderiam ser um placar muito elástico. E o grande problema, eu vejo na equipe do Vasco, está nessa disposição tática aqui. O Vasco hoje joga com 3 zagueiros, ontem jogou com 2 homens aqui na frente, jogou com o Payet no lado esquerdo, com o Galdames no lado direito, os 2 laterais aqui e o Zé Gabriel completamente isolado na cabeça de área, dando bote para tudo que é lado, sofrendo, e o Vasco sem nenhum poder de marcação para poder neutralizar a equipe adversária. E digo mais, no elenco do Vasco não tem ninguém
com a pegada para ser esse primeiro volante para tentar dar um equilíbrio a esse esquema com 3 zagueiros da maneira que o Vasco se comporta hoje. Porque o Galdames, que veio com a história que era um volante, passa longe de ser um volante. Eu até vou pegar a bola aqui, como eu fiz no pós-jogo ontem no Atenção Vascaínos. Quando a bola entra em qualquer setor aqui entre linhas, o Galdames dificilmente ele desce para ficar atrás da linha da bola. Ele sempre procura uma zona do campo aqui de conforto e não vem para esse embate aqui. Aí o Zé Gabriel fica completamente exposto e não consegue ser efetivo. E ontem, no intervalo do jogo, o técnico Ramon Dias coloca o Sforza. E eu vou dar uma notícia aqui para o torcedor do Vasco, que eu já dei ontem lá no pós da Atenção Vascaínos, quem não teve a oportunidade de assistir. Esqueçam que o Sforza é esse 5, esse primeiro volante. E eu fico com a minha consciência muito tranquila, porque eu trouxe essa minha opinião ontem no pós-jogo e o Ramon Dias carimbou na coletiva dele. Agora eu fico perguntando, por que investir 20 e poucos milhões num primeiro volante que não tem as características que o treinador queira? Só para deixar claro aqui, torcedor, com a bola no pé, jogando como jogador, como qualidade, o Sforza é muito melhor que o Zé Gabriel. E isso é notório. Mas para aquilo que esse esquema está pedindo hoje, não vai ser o Sforza que vai resolver os nossos problemas. Aliás, eu não sei se existe um jogador que vai resolver o problema de uma equipe que joga com esse distanciamento todo que a gente está vendo aqui. Claro que aqui eu estou esticando até um pouco demais, mas mesmo quando esses dois homens descem aqui, existe um buraco absurdo, porque daí o Vasco faz a linha de 5 com os dois laterais, o Zé fica aqui e fica esse loteamento aqui no meio do campo, esse latifúndio, que o Zé Gabriel corre de um lado para outro, não consegue pegar nada em ninguém, e a equipe adversária acaba achando aqui o gol do Vasco em inúmeras oportunidades. E outra coisa, torcedor, o Medel, num esquema com apenas 2 zagueiros, está comprometendo e muito. Ontem ele perdeu inúmeros duelos individuais no segundo tempo. E só para deixar claro aqui, na volta do intervalo, sai o Zé Gabriel, entra Sforza e Matheus Carvalho. Saiu o Galdames também. O que se mudou na parte defensiva do Vasco? Absolutamente nada. A equipe do Nova Iguaçu continuou entrando dentro da zaga do Vasco da mesma maneira, inclusive quando ainda estavam os 3 zagueiros. E só para ilustrar aqui, vou dar um exemplo para você, torcedor. Quando sai o gol do Nova Iguaçu, o Vasco ainda está com os 3 zagueiros e o Sforza nem entra dentro da área, ele fica fora da área. Então que primeiro volante é esse que o centroavante ataca o espaço, chuta, a bola pega na trave, volta para dentro da área e ele não consegue ter essa recomposição para ajudar ali a brigar. Então assim, esse esquema com 3 zagueiros, e eu sou um que eu bato nessa tecla, eu vejo o Vasco com jogadores com a possibilidade de jogar assim. Só que da maneira que está se apresentando, eu não sei não se daqui a pouco não está na hora de desmanchar, até porque o Ramon não tira o Medel da equipe. Mesmo o Medel tendo dificuldade de velocidade, o Medel tendo dificuldade no jogo aéreo, e ele continua ali. Então não estaria na hora de segurar um pouquinho o Medel e testar uma outra dupla de zaga? Ou então botar o Medel para primeiro volante, que eu acho que não ia adiantar muito, mas só adiantar ele um pouquinho ali. E o que me deixou ontem mais, eu não sei nem que termo utilizar, apreensivo talvez seja o termo correto, é 45 minutos levando o totó do Nova Iguaçu e o Ramon Dias e o Emiliano não fizeram uma alteração tática na equipe do Vasco. Em nenhum momento o Medel foi tentar preencher aquele espaço. Em nenhum momento pediram para o Galdames descer e ficar ao lado do Zé Gabriel para ficar na frente desses 3 zagueiros ali protegendo. Em nenhum momento descer o Payet para uma zona central do campo para ele que pudesse receber e fazer essa equipe do Vasco ter um pouquinho do controle do jogo. Esse espaçamento durou do primeiro ao último minuto do primeiro tempo e na volta para o segundo tempo a gente também pôde observar isso. A equipe melhorou com o Matheus Carvalho? Sim, melhorou, mesmo errando alguns passes. Agora, em matéria de força, pegada, não se compara Matheus Carvalho com Sforza e Galdames. O Matheus Carvalho chega muito mais nessa equipe do Vasco, que melhorou muito ofensivamente
com a entrada do Adson pelo lado direito, trazendo para dentro, fazendo esse jogo de associação. A partir da hora que o Adson entrou no jogo, inclusive acendeu o Payet também. E algumas atuações individuais vêm prejudicando demais a equipe do Vasco. O Paulo Henrique, há 4, 5 jogos, não consegue render absolutamente nada. E daí, quando entra o Puma, eu entendo porque o Paulo Henrique é titular. Meu Deus, o que aconteceu com esse jogador? Animicamente, parece um jogador que está morto, que não quer mais vestir a camisa do Vasco. Ontem ele caiu ali na frente da área como se não fosse nada. E o que mais me preocupa, não tem confiança mais nenhuma para jogar. Em inúmeras oportunidades ontem no segundo tempo, o Adson pegou a bola nessa zona do campo aqui, tinha campo pro Puma avançar aqui e receber essa bola, o Puma vinha desacelerando com medo. Hoje o Puma é um jogador com medo de jogar, não ataca mais o espaço, não vem por dentro, enfim, uma tragédia completa. E eu trouxe aqui na capa uma fala do Ramon Dias, que o Vasco vai para a final do Campeonato Carioca. Eu também acredito, Ramon. Agora, já passou da hora de você rever a maneira com que essa equipe entra dentro de campo. No último sábado, no Faísca Taon, a minha capa foi compactar é preciso. E passou mais um jogo e o Vasco não compactou nada. E o meu medo é o seguinte, é o Vasco passar um vexame histórico numa possível final de Campeonato Carioca. Porque se a gente está sofrendo contra a Água Santa, se a gente sofreu o que sofreu contra a Nova Iguaçu, imagina jogadores de qualidade trabalhando a bola entre linhas naquela zona do campo em que o Vasco não tem competitividade nenhuma. Pode ser um atropelo. Então, o sinal de alerta está ligado, uma semana para trabalhar, para entender o melhor sistema, para ver quem está melhor fisicamente e para escalar as melhores peças. Não fique preso à grife, Ramon Dias. Escale aqueles que têm que ser escalados. Beleza, torcedor vascaíno? Essa foi a minha resenha hoje aqui no Acorda Vascaíno. A gente se encontra hoje à noite na nossa tradicional live, falando muito sobre o jogo de ontem, Nova Iguaçu e Vasco, e já projetando aí essa semifinal do domingo que vem. Like, por favor, antes de fechar aqui o vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que todo mundo que me assiste tem grupo que fala de Vasco, e deixe esse comentário aqui embaixo, que eu leio todos para aprender com você, torcedor vascaíno. Um abraço e até hoje à noite. Valeu, galera!